Talvez as pessoas tenham feito uma lista das 7 maravilhas do mundo muito cedo. Existem locais na Terra tão bonitos como o Grand Canyon e as Cataratas de Vitória, mas esse vídeo não é realmente sobre isso. Os cientistas ainda estão coçando a cabeça sobre como alguns desses lugares foram capazes de se formar naturalmente. Como você já entendeu pelo nome, falaremos sobre os 10 lugares incomuns no planeta que a ciência não consegue explicar. Número 10. Buraco sonolento. Moradores do vilarejo Kalash, no Cazaquistão, foram recentemente atingidos por uma pandemia muito estranha. As pessoas que moram lá podem adormecer literalmente do nada, mesmo que estejam andando ou dirigindo. Por causa disso, eles também sofrem de lapsos de memória, fadiga e alucinações. Esse fenômeno pode ser observado em mulheres e homens de todas as idades. O governo do Cazaquistão aconselhou os residentes a evacuarem a aldeia, pois os cientistas ainda não conseguiram determinar a causa exata do fenômeno. De acordo com uma teoria, os moradores de Kalash sofrem de envenenamento por radiação. Bem, sobre a radiação, há uma mina de urânio perto da aldeia. No entanto, um exame de sangue dos moradores refutou essa teoria, pois não foram encontrados vestígios de radiação em seu sangue. Devo dizer que os moradores da aldeia vizinha não sofrem da doença do sono, apesar da proximidade da mina. Número 9. Zumbido de Taos. Um som de baixa frequência e zumbido, cuja origem às vezes é impossível de determinar, pode te incomodar ou te deixar louco. Todos vocês já ouviram esse ruído, por exemplo, quando um cortador de grama está ligado ou a TV tem interferência. E enquanto a gente não encontra e elimina a fonte do ruído, sentimos como se nosso cérebro estivesse se alimentando de dentro para fora. Agora imagine toda a dor e infelicidade dos residentes de Taos, uma cidade localizada no estado do Novo México, Estados Unidos. Desde o início dos anos 90, muitos moradores desta cidade reclamam que ouvem constantemente um zumbido de baixa frequência, e esse som pode ser ouvido em toda a cidade. Então, os moradores estão literalmente enlouquecendo. Por 20 anos, os cientistas tentaram determinar a origem do som, mas infelizmente, todas as suas tentativas não levaram a nenhum resultado. Número 8. Círculos misteriosos da Namíbia. Este fenômeno incomum ocorre nos campos da Namíbia, no sul da África. Consiste em círculos esculpidos na grama. Esses círculos têm uma forma quase perfeita e seu diâmetro varia de 3 a 20 metros. Os cientistas não são apenas incapazes de explicar o motivo do aparecimento desses círculos, mas o motivo pelo qual eles são círculos e não outras formas geométricas. Nada cresce dentro desses círculos. Então, os cientistas começaram a construir teorias com base nesse fato. Por exemplo, em 2013, o ecologista Norbert Jurgens sugeriu que os círculos poderiam ser feitos por cupins. Mas em 2015, o biólogo Walter Tinkel conduziu um experimento que refutou a suposição de Jurgens. Número 7. Rio Fervente. Nas profundezas da selva amazônica, o rio Xanai Tempesta tem 10 km de comprimento. Ele difere de todos os outros rios da Terra graças à temperatura muito alta da água. Portanto, qualquer animal que entrar será fervido vivo. Primeiro, os olhos dos animais vazam, e quando eles estão com dores insuportáveis, eles não podem nadar para se salvar. Então, eles começam a se afogar engolindo água fervente. Como resultado, eles literalmente fervem vivos. Sim, é difícil. A temperatura média do rio chega a 91 graus Celsius. Os cientistas não entendem esse fenômeno, porque geralmente essa temperatura da água é observada em rios que correm perto de vulcões. Mas o vulcão mais próximo fica a mais de 700 quilômetros. Os cientistas sugerem que uma fonte termal jorrando do fundo do rio, sob a falha geológica, se mistura com a água do Xanai Tempesta e a aquece, tornando o rio um sistema geotérmico natural. Número 6. Luzes de Hesdalen. Quase todas as noites, os residentes do Vale de Hesdalen, na Noruega, observam um fenômeno misterioso que os cientistas não conseguem explicar. À noite, luzes dançantes brilhantes aparecem no céu acima do vale, que piscam, mudam de forma e então desaparecem até a noite seguinte. Segundo uma teoria, estranhas luzes no céu aparecem devido ao fato de o lago do vale ser radioativo e lançar partículas do radônio na atmosfera, que se fragmentam no céu, formando
emitindo clarões brilhantes. De acordo com outra teoria, as luzes aparecem no céu porque a Terra em Hesdalen está cheia de ácido sulfúrico. Segundo os cientistas, o enxofre interage com a água e, como resultado da reação, aparecem faíscas no céu. Os cientistas tentaram determinar a causa exata desta reação, mas não foram capazes de encontrar a explicação exata. Número 5. Uma tempestade sem fim. No oeste da Venezuela, sobre o rio Catatumbo, assola uma tempestade que quase nunca para. A tempestade começa todos os dias às 19 horas e dura 10 horas. Esse fenômeno aparece anualmente e dura 260 dias. De acordo com a teoria básica, o raio está de alguma forma conectado ao urânio nos pântanos adjacentes. Segundo os cientistas, os raios em Catatumbo ocorrem devido ao formato especial das montanhas locais, sobre as quais se chocam os ventos quentes e frios dos Andes. Os ventos então se combinam com um rio de montanha de evaporação rápida e metano de campos de petróleo próximos, resultando em tempestades. No entanto, esta não é a versão final, já que o relâmpago Catatumbo é muito mais misterioso do que parece. Uma vez em 2010, a tempestade parou inexplicavelmente, mais cedo do que o normal. No entanto, após 6 semanas, relâmpagos brilharam novamente no céu em Catatumbo. Desde então, esse fenômeno se repete regularmente. Número 4. Caverna de Movili. No sudeste da Romênia, há uma caverna que foi escondida da luz e do mundo exterior por 5,5 milhões de anos. A atmosfera nele é radicalmente diferente da atmosfera da Terra. A caverna foi encontrada acidentalmente por trabalhadores que estavam instalando uma usina de energia nas proximidades. Enquanto testavam o solo, eles descobriram acidentalmente uma entrada que leva a um dos lugares mais misteriosos do planeta. Se você descer por essa entrada, poderá chegar a uma série de túneis, de onde poderá sair para uma sala cheia de ácido sulfúrico. Mas o mais estranho de tudo isso é que existe todo um ecossistema na caverna, exemplos dos quais conseguiram se adaptar à vida em ácido sulfúrico. Os cientistas descobriram na caverna de Movili 33 novas espécies de organismos que não existem em nenhum outro lugar. Acredita-se que esses organismos sobreviveram se alimentando da espuma que se forma nas rochas em Movili. Número 3. Árvore dupla de Casorzo. Na região italiana de Piemonte, existe um lugar em comum onde uma cerejeira cresce. É quase igual a outras cerejeiras saudáveis, exceto que ela própria cresce em outra árvore. Na verdade, esse fenômeno às vezes ocorre em diferentes partes do mundo. Acontece quando uma árvore parasita cresce em outra. No entanto, em todos os casos, as árvores parasitas são pequenas, atrofiadas e murcham rapidamente. Mas a árvore dupla de Casorzo, na Itália, consiste em 2 árvores maduras e saudáveis, cada uma com seus galhos de 5 metros de largura. Ninguém sabe como esse fenômeno apareceu. Número 2. Lago Karachay. Havia muitas instalações nucleares na União Soviética, muitas das quais eram perigosas e mal planejadas. O Lago Karachay fica próximo a um desses antigos lugares, que está localizado na região de Chelyabinsk. Há mais material radioativo neste lago do que em qualquer outro lugar do planeta. É tão perigoso que você pode morrer em 1 hora se ficar ao lado desse lago. A área ao redor do Lago Karachay é ainda mais radioativa do que Chernobyl. Em 1957, um acidente na usina nuclear perto de Karachay provocou uma explosão, que resultou na liberação de partículas radioativas em um raio de 23 mil quilômetros. Como resultado, decidiu-se encher o lago com concreto para evitar um desastre. Número 1. Cachoeira do Bule do Diabo. A cachoeira, com o nome engraçado de Bule do Diabo, em Minnesota, é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É interessante porque se conecta com o rio Bru e em determinado ponto se divide em 2 riachos. Um riacho vai direto para o lago superior, enquanto o fluxo do segundo riacho não é claro. Os cientistas não entendem exatamente onde terminam os riachos, para onde vai a água. Cientistas tentaram adicionar tinta-água para observar que
parte do riacho ficaria colorida. Mas a tentativa foi inútil. Os fluxos de água podem ser rastreados, mesmo se passarem no subsolo. Não está claro qual é a razão para esse fenômeno. Podem ser alienígenas ou universos paralelos? Uma falha na Matrix? Bem, só podemos adivinhar. Qual desses lugares lhe pareceu o mais incomum ou místico? Escreva sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se no canal. Ligue a campainha para não perder os melhores vídeos. Obrigado por assistir e confira nossos vídeos anteriores.